um homem ficou horrorizado ao descobrir que suas unhas estavam escurecendo rapidamente. Nicholas, um médico, reconheceu imediatamente o sinal como uma grave falta de oxigênio no coração e nos pulmões. Antes que pudesse pensar em uma solução, a garrafa de água em sua mão se deformou rapidamente, e até os copos de água na mesa começaram a tremer violentamente. Uma comissária de bordo próxima também percebeu que algo estava errado e imediatamente se sentou, apertando o cinto de segurança e pedindo aos outros passageiros que fizessem o mesmo. Parecia tarde demais. No segundo seguinte, o avião enfrentou uma forte turbulência. A água dos copos foi ejetada incontrolavelmente, e os passageiros que ainda não haviam apertado os cintos foram arremessados para o ar. Toda a aeronave tremeu violentamente, e as bagagens dos compartimentos superiores caíram. Os passageiros, testemunhando a cena, ficaram atônitos. Só conseguiam se agarrar aos apoios de braço com força e rezar em silêncio por sua segurança. A pressão na cabine havia atingido um ponto crítico. Percebendo que algo estava errado, o capitão rapidamente colocou sua máscara de oxigênio, e as máscaras dos passageiros também foram acionadas. Todos as colocaram imediatamente para se manterem respirando. No entanto, sem que ninguém soubesse, uma garota estava usando o banheiro naquele momento, mas a forte turbulência a impediu de abrir a porta. Impulsionada pela vontade de continuar, ela tentou várias vezes, mas assim que finalmente conseguiu abrir a porta, desmaiou devido à extrema falta de oxigênio. Contudo, pouco depois, a pressão da cabine milagrosamente retornou ao normal e o avião gradualmente se estabilizou. Todos escaparam por um triz. Para tranquilizar os passageiros, o capitão anunciou imediatamente pelo sistema de som que a emergência havia ocorrido devido a uma forte turbulência, que causou danos a um sistema elétrico selado na cabine, resultando em despressurização em grande altitude. Ele garantiu aos passageiros que a tripulação havia implementado medidas de emergência e que a aeronave iniciaria a descida, e que eles não precisavam se preocupar muito. Após o anúncio do capitão, a ansiedade de todos diminuiu. A comissária de bordo encontrou a garota desacordada no banheiro e rapidamente colocou uma máscara de oxigênio nela. Felizmente, a falta de oxigênio da garota foi passageira e ela recuperou a consciência após receber oxigênio contínuo. Quando todos pensavam que o pesadelo havia terminado, uma série de eventos bizarros começou. O primeiro a ser afetado foi o homem de terno, que inexplicavelmente começou a respirar rapidamente. A comissária de bordo imediatamente fez um anúncio pelo sistema de som perguntando se havia algum profissional médico a bordo. Ela correu para o lado do homem com um kit de primeiros socorros, mas a situação era muito mais urgente do que o previsto. O homem repentinamente colocou a mão na boca e vomitou marcas escuras. Nesse momento, Antônio, um médico, interveio para ajudar, e Nicholas, que ouvirá o anúncio, também correu para o local. Antes que os dois pudessem determinar a causa do mal-estar, o homem de terno teve convulsões intensas como se estivesse fora de si, mas se acalmou rapidamente. Aproveitando-se disso, a tripulação o carregou para a área da cozinha. Nicholas imediatamente começou a fazer RCP, enquanto Antônio realizava respiração artificial. Infelizmente, o homem de terno acabou não resistindo e perdeu a vida. Nicholas e Antônio nada puderam fazer para salvá-lo. A comissária de bordo relatou o ocorrido ao comandante, que imediatamente comunicou à torre de controle para a confirmação das informações do passageiro. Devido ao ocorrido, para evitar pânico entre os passageiros, a tripulação transferiu os passageiros do convés superior para assentos vazios no convés inferior, enquanto o corpo foi temporariamente colocado no convés superior vazio. A esposa de Antônio, no entanto, ficou preocupada, criticando o marido por ter tentado reanimar o homem de forma precipitada, questionando a possibilidade de ele estar infectado com algum vírus. Mas a mulher desconhecida sentada ao lado dele tinha uma opinião diferente. Ela achava que o ocorrido não era nada demais e chegou a tocar deliberadamente a palma da mão do homem enquanto o corpo passava, aparentemente apreciando a sensação. A tripulação rapidamente transferiu o corpo para a cabine da classe executiva no segundo andar e o prendeu à poltrona com um cinto de segurança. Como os comissários de bordo também estavam vivenciando algo assim pela primeira vez, ficaram apavorados e deixaram o segundo andar sem hesitar. Assim que saíram, um homem de cabelos compridos subiu as escadas sorrateiramente. Acontece que, enquanto a tripulação removia o corpo, o homem de terno usava um relógio de ouro valiosíssimo. Num acesso de impulso, ele decidiu pegá-lo, mas, depois de finalmente conseguir tirar o relógio, não saiu imediatamente. Audaciosamente, pegou o celular e exibiu sua nova aquisição para a câmera, chegando a desrespeitar o passageiro. Mas ele não percebeu que a cabeça do corpo estava girando lentamente. Então, num momento de imprudência, levantou a tampa e o corpo se levantou de forma estranha no segundo seguinte. Isso assustou tanto o homem de cabelos compridos que ele gritou. Ao mesmo tempo, a esposa de Antônio também presenciou algo estranho. Entediada, ela admirava as fotos do casamento quando, de repente, se virou e não encontrou nada atrás dela. Enquanto isso, o sinal na cabine de comando estava ficando cada vez mais fraco e ela não conseguia contato com a torre de controle. O capitão tinha uma vaga sensação de pressentimento, e Nicholas também estava vivenciando eventos estranhos. Comenta a parte 2.